Alberto, ele virá para abordar o tema automação e segurança, o impacto do machine learning na mitigação de fraudes online. Obrigada. Troquei a sua palestra pela próxima, desculpa, viu? Troquei o número Olá, aqui. pessoal. Tchau, Boa tchau. tarde, tudo bem? Meu nome é Boa Alberto. apresentação. Sou desenvolvedor na Intuition Machines. A gente é responsável pelo produto Hit Capture, né? E a gente trabalha principalmente na proteção contra bots e estamos entrando também na proteção contra fraude online. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como é que a gente está utilizando o Machine Learning para fazer a mitigação de fraude online, né? E o principal ponto para a gente aqui, a nossa principal pergunta motivadora, é saber o que mudou nos últimos anos com o Machine Learning, né, com o avanço do Machine Learning na mitigação de fraude online, né? O Machine Learning nos últimos anos tem se popularizado muito. Pode passar o slide, por gentileza? O Machine Learning, né, nos últimos anos, tem se popularizado muito, né? Acho que todo mundo tem um celular com WhatsApp aí. E no WhatsApp mesmo, tem um modelo de LLM rodando, que você pode gerar um código malicioso, por exemplo, para explorar quais são as portas que estão abertas em um IP. Então, mesmo pessoas que têm pouco conhecimento de cibersegurança, pessoas que sequer sabem programar, podem utilizar as ferramentas de inteligência artificial para poder começar a explorar vulnerabilidades, né? Falar um pouquinho sobre as tendências que a gente tem visto nos nossos clientes e as previsões que a gente tem para o nosso futuro, né? Atualmente, a gente tem visto que os ataques não estão vindo mais de um IP2, né? Não vêm localizados, não é fácil de rastrear um ataque. Os ataques têm sido utilizando grandes botnets, né, com diversos IPs, diversos países, roteado para muitos lugares diferentes, né? A gente tem visto também muitas credenciais vazadas. Agora, em julho, teve um vazamento de 39 mil chaves Pix, né, anunciado pelo Banco Central. E esse tipo de credencial pode ser utilizado, né? Muitos usuários utilizam senhas relacionadas aos seus dados sensíveis e compartilham senhas entre contas. Dessa forma, né, atacantes podem tentar utilizar as credenciais em série para conseguir acesso a sistemas. Temos visto também, né, o clássico, ataques de DDoS. Os ataques de DDoS também têm sido utilizados para fazer injeção de código malicioso nos sites. E muito fraude no checkout, né? Em páginas de checkout, onde tem no campo ali do cartão de crédito, a gente tem visto muito teste de cartão, né? Cartões algoritmicamente gerados. E por que se proteger do fraude online, né? O primeiro é o usuário. O usuário é o maior bem de toda empresa, é o que consegue manter a empresa, né, mexendo para frente. Então, proteger esse usuário é essencial, né, para que a gente mantenha uma confiança desse usuário, que ele continue utilizando o sistema, né? E o segundo ponto, que é muito grande, é a prevenção de perdas financeiras. Se, por exemplo, uma instituição de pagamento, que é utilizada como third party para validar o seu cartão de crédito, nota que a sua página está sendo utilizada para o teste de cartões, né, essa instituição pode fazer sanções à sua empresa, causando tempo, né, de desenvolvimento para consertar a vulnerabilidade, para tocar de provedor e causando perdas financeiras. Também, né, se o usuário perder a confiança no seu sistema, você perde da base de usuários, você perde pessoas na sua empresa e, com isso, tendo também perdas financeiras, né, significativas. Também tem a questão dos investidores, né? Se os investidores percebem que sua empresa está tendo um marketing negativo, exatamente por estar sendo explorado em diversas vulnerabilidades, por né, vazar contas, por ter grandes escândalos, você também pode ter perda até de financiamento, né, por causa dos investidores. O terceiro ponto é a conformidade legal, né? No Brasil, nós temos LGPD. Então, se houver, né, qualquer tipo de acesso a dados sensíveis por third parties, você pode acabar tendo problemas legais com os órgãos reguladores ou até mesmo os usuários, que podem escolher, né, dependendo do nível de ameaça, do nível de dano causado ao usuário, entrar com um processo judicial contra a empresa, trazendo problemas judiciais também. E o último ponto que a gente vai trazer aqui é a proteção de ativos digitais. Como assim? Se um atacante consegue acesso, né, aos sistemas internos da empresa, ele pode fazer transações diretamente, né, trazendo perdas financeiras, como, por exemplo, o acesso a uma conta bancária, acesso a assets da empresa diretos, né, que podem ser transferidos, né, e roubados, ou também acesso à infraestrutura, né, que a gente tem visto também muito ataques que utilizam da infraestrutura de outras empresas para realizar ataques em maiores escalas, né, e isso poupando recursos do atacante e isso utilizando os recursos da empresa para poder fazer ataques a outras empresas ou a outros né, potenciais atacados.
E por que utilizar o Machine Learning? Né? O Machine Learning é muito bom por causa da automatização de tarefas. Né? Automatização de tarefas, algoritmicamente, você pode fazer com qualquer algoritmo. Mas a Machine Learning traz adicional de generalização. Então, você consegue ter uma capacidade não só de fazer uma tarefa estritamente descrita, mas também ter uma certa generalização nas tarefas que podem ser resolutas pelo Machine Learning. Outra grande vantagem é a personalização de modelos. Aqui no Brasil, a gente tem uma network, né, que a gente tem observado na nossa análise de dados, que é uma network primariamente mobile. Né? Exatamente pela desigualdade de renda, a gente acaba tendo muitas pessoas cujo único acesso à internet é pelo celular. Então, como a gente tem muitas especificidades, por exemplo, clientes de certas empresas não vão ser de outros estados, outras empresas vão ter clientes internacionais. Como a gente tem muita diferença entre os públicos que são possíveis de serem atendidos, a gente também precisa ter a possibilidade de personalizar os modelos. Né? E com essa personalização dos modelos, a gente consegue também uma maior precisão. Né? Outra grande vantagem é a melhoria contínua. Então, se, por exemplo, nós temos um modelo que detecta ataques e a gente tem um novo tipo de ataque que a gente nunca soube antes, esse modelo pode ser atualizado, né? Os pesos podem ser atualizados, os sinais que a gente usa para calibrar esse modelo podem ser atualizados de forma a melhorar e detectar novos tipos de ataque. Então, a gente consegue fazer uma melhoria contínua desses modelos através, né, de pipelines de machine learning. Outra excelente vantagem é a previsão de comportamentos complexos. Né? Como a gente tem um volume de dados muito grande, a gente tem, por exemplo, no Edge Capture, nós temos milhares de sinais. Fica muito difícil para uma equipe de segurança humana analisar todos esses sinais e ter uma compreensão profunda do comportamento do usuário a partir disso. Então, dessa forma, o Machine Learning ajuda a gente a lidar com esse enorme volume de dados e estabelecer baselines para que a gente possa ter também comportamentos anômalos surgindo com uma melhor claridade. Né? Detecção de fraudes e anomalias, né? Como eu falei, a partir do momento que a gente define uma baseline, fica mais tranquilo fica mais fácil da gente visualizar anomalias, né? Detecção de fraudes também, elas ficam claras na análise de dados. Otimização de processos, então a gente pode utilizar os nossos recursos humanos juntamente com os recursos de machine learning, fazendo uma pipeline processual, que dessa forma a gente consegue, né, tirar o melhor dos dois e obter resultados positivos a partir desse processo, dessa pipeline. E o último, que é o grande volume de dados. Né? É inegável que o número de dispositivos conectados, né, a gente teve até que mudar de IPv4 para IPv6, porque o número de dispositivos conectados explodiu nos últimos anos. Né? Todo mundo tem um celular, às vezes as pessoas têm 2, 3 celulares, todo mundo tem um notebook, todo mundo tem acesso à internet. Então, à medida que a gente vai expandindo para novos países, novos lugares, novos públicos, o volume de dados vai se tornando um problema que se torna incontrolável do ponto de vista humano. O machine learning na mitigação de fraudes. Como é que acontece? Como a gente pode usar o machine learning especificamente para fraude? A detecção de padrões anômalos. Né? Então, por exemplo, se você tem um consumidor que ele viaja muito pelo Brasil, então você conhece esse padrão dele, que ele viaja constantemente pelo Brasil, mas do nada ele vai para Botsuana. Você claramente detecta um padrão anômalo, né, do comportamento desse consumidor e pode, né, fazer um flagging ali daquela sessão para poder analisar melhor. Os modelos preditivos também. Então, mesmo que não tenha sido algo que a gente já consegue detectar como anômalo, a gente consegue fazer uma previsão de que pode ser algo de fraude. Como assim? Se o consumidor faz um login e um checkout em menos de um segundo, ele sequer navega o site, ele só consegue carregar o site e já vai para o logout, então nós temos uma grande probabilidade daquela sessão ser automatizada. Né? Então, a gente consegue ter modelos preditivos também do comportamento do usuário, sem necessariamente ter visto aquele tipo de ataque antes. Temos também sistemas em tempo real, ou seja, se um novo ataque surge, pela nossa contínua melhoria dos modelos, a gente consegue retreinar o nosso modelo, reajustar os nossos pesos e, dessa forma, lidar com esse novo ataque praticamente em tempo real. Com atualizações constantes do nosso modelo, a gente consegue, né, ter uma cobertura melhor de novos tipos de ataque e manter um nível de proteção muito alto. Temos também a redução de falsos positivos. Né? A partir do momento que a gente usa um modelo de machine learning, a gente consegue ter uma precisão melhor no flagging dessas sessões. Se a gente usa, né, comportamentos humanos ou funções simples, a gente acaba tendo muitos falsos positivos. E pela acurácia do machine learning, com a redução de falsos positivos é significativa.
E como é que as empresas atualmente se protegem do fraude online, né? Como é que eles mitigam esse fraude online? Utilizando histórico de navegação, que não necessariamente é uma informação assim privada, mas com certeza é uma informação sensível, né? Tenho certeza que muita gente aqui não ia ter gostado de ter seu histórico de navegação exposto publicamente, né? Cookies que podem descrever o comportamento do usuário dentro do site de uma maneira até mais específica, né? Listar exatamente quais foram as páginas, as ações que ele tomou dentro daquele site, que também, né, acaba invadindo a privacidade do usuário. E regras simples, como, por exemplo, bloquear um IP, bloquear um país, bloquear um estado, né? Essas regras simples, né, tudo isso pode ser falsificado. A gente pode falsificar o histórico de navegação, a gente pode adicionar cookies no nosso browser, modificar os cookies no nosso browser, a gente pode fakear qual país que a gente está, utilizando uma VPN, utilizando um Tor, a gente pode fazer um proxy para mudar de IP. Então, tudo isso pode ser falsificado, né? E como é que a gente protege no Age Capture? A gente faz uma aprendizagem comportamental do usuário. Como assim? A gente entende exatamente como é que o usuário se comporta dentro do nosso site e como é que um bot vai se comportar dentro do nosso site. A partir disso, a gente, com os nossos milhares de sinais que a gente detecta do browser, do dispositivo e da network, a gente consegue ter uma noção muito boa de comportamento de usuário dentro daquele site, dentro daquele modelo específico nosso, né? E a partir disso, a gente faz uma identificação de humanidade. Como é que funciona? A gente retorna um score de risco que a gente imagina que seja a confiança da legitimidade daquela sessão. Então, a partir desse score, vocês conseguem ter uma noção de o que a gente acredita que aquela sessão é legítima ou não. E, dessa forma, modular o comportamento do usuário dentro do sistema de vocês. A gente também usa tokens de acesso privado. Desde o iOS 16, já é nativo da Apple, que vocês têm uma feature lá, que ele atesta o hardware. Ele diz, esse hardware verdadeiramente é isso que está sendo mandado nesse sinal do browser. Dessa forma, a gente tem uma confiança, praticamente de 100%, que aquela informação de hardware é verdadeira. Dessa forma, a gente usa essa informação para também, né, fazer uma escolha e dar um score de acordo com essa mudança, de acordo com essa informação. E regras incorporadas, né? As nossas regras, diferente das regras simples, elas usam centenas de parâmetros. Então, a gente não usa só o IP, a gente não usa só a localização, a gente usa também a assinatura do dispositivo, a gente usa uma assinatura de anomalias, a gente utiliza a versão do browser, a gente utiliza o número de threads, a gente utiliza sinais que entre si são redundantes. Dessa forma, se você conseguir fazer o spoof de um desses sinais, a gente consegue detectar pelos outros sinais que esse sinal foi falsificado, dessa forma aumentando o score dessa sessão. E como é que ajudamos, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem visto muito fraude no checkout, ou seja, teste de cartões, né? Sejam eles roubados, comprados na dark web, ou cartões gerados algoritmicamente, né? Que o atacante ele vai tentar testar o máximo de cartões possíveis, e aí, quando ele achar um válido, ele vai tentar usar em vários sites. Fraude e roubo de identidade, que é a personificação de credenciais, né? Você fingindo ser alguém que você não é muito utilizado para sistemas internos, para poder conseguir acesso a sistemas internos e posições privilegiadas de infra e acesso a sistemas que normalmente usuários não teriam acesso. E o roubo de contas, né? Que por credenciais vazadas, por credential stuffing, né? Várias tentativas de login ali, o atacante consegue acesso a uma conta e aí rouba os recursos dessas contas, revende a conta, acontece muito, e nós protegemos exatamente contra esse tipo de ameaça. Como nós protegemos dessas ameaças? Como eu falei, a gente retorna uma pontuação de bot em tempo real, inclusive com a opção de ter uma verificação instantânea, no qual com apenas um request, a gente já retorna esse score para vocês já podem consumir esse score, tendo tempos de resposta baixíssimos. Temos um modo passivo, que sequer usa CAPTCHA, né? Quando a gente ouve de CAPTCHA, a gente já imagina, vou preencher os quadradinhos, nada disso. A grande maioria dos nossos clientes utiliza o modo passivo, no qual a gente utiliza apenas esses sinais para fazer uma decisão, para retornar o score, e aí vocês podem tomar a decisão de, por exemplo, deixar o usuário fazer o login no site de vocês, mas não deixar ele chegar num checkout, né? Dessa forma, você modula o comportamento do seu usuário dentro do seu sistema a partir do nosso score. Temos o modo 99% passivo também, que aí requer menos implementação ainda do lado de vocês. Eu acho que tem muita gente que acabou utilizando sistemas de integração e, né, third parties
CRM, de administração e etc. Dessa forma, o desenvolvimento, né, para fazer essa modulação do comportamento do usuário dentro do seu sistema é mais complexo. Então, a gente pode usar esse modo 99% passivo, que nós, a partir do score, fazemos a decisão de mostrar o desafio visual ou não. Então, 99% dos usuários que vão chegar no seu site sequer vão passar pelo CAPTCHA, mas apenas as sessões de maior risco, que a gente detectou como potencialmente perigosas, vão receber o desafio visual. Isso tudo, né, considerando que o usuário, a experiência do usuário é o principal para ele continuar usando o site. Né? Se for um saco fazer login toda vez no seu site, nenhum usuário vai querer fazer isso. Né? Então, a gente tenta melhorar a experiência do usuário e reduzir a fricção o máximo possível, mas também mantendo a privacidade. Né? Nós anonimizamos qualquer campo que possa ser sensível, nós não utilizamos esse campo de forma direta para relacionar uma sessão específica a um usuário, e o nosso modelo de machine learning sempre utiliza esses campos, né, obfuscados, de uma forma que a gente respeita a privacidade do usuário. Temos diversas certificações que garantem isso, inclusive. O que mais? Controle de conteúdo de nível de dificuldade. Você pode fazer CAPTCHAs customizados. Né? Então, se sua empresa tem um caso de uso específico, que ele quer fazer, sei lá, um CAPTCHA de Halloween, se você mandar a imagem para a gente, se mandar um desafio para a gente, com um certo tamanho, a gente consegue fazer um CAPTCHA customizado para vocês. Conseguimos controlar também o nível de dificuldade. Ou seja, se você quer, por exemplo, ter um login mais fácil e um checkout mais difícil, né, que faz sentido você deixar o usuário entrar, mas fazer uma compra, que é uma ação mais arriscada, você pode querer que o nível de dificuldade seja mais alto. Você pode controlar isso granularmente em cada uma das ações do seu site. Temos um modelo de ameaças personalizados e aprendizado privado. Como funciona isso? Você tem um modelo de machine learning exclusivo para o seu tráfego. Como eu falei, né, a personalização de modelos é uma das vantagens do machine learning, e você pode ter um modelo específico para o seu tráfego que vai aprender também com os reports que você manda para a nossa API. Então, se você teve um falso positivo, você pode mandar um request para a nossa API, o seu modelo privado vai aprender com aqueles falsos positivos, e na próxima vez que ele vê uma sessão com assinatura parecida, ele vai fazer a correção do score para que o usuário não seja normalmente desafiado e reduza a fricção no sistema. Temos atualizações pós-sessão também, ou seja, se você fez um request ali para o login, você pode descrever o comportamento do usuário dentro do seu site para nós, e o nosso site vai se adaptar, o nosso score vai se adaptar a isso. Como funciona? Por exemplo, vamos dizer que o usuário entrou fez o login no seu site e depois entrou na página do produto e saiu 30 vezes seguidas. Se você mandar essa informação para a gente, o nosso modelo vai perceber que aquela sessão teve um comportamento anômalo e vai ajustar o seu score a partir disso. Temos os SDKs integrados aos aplicativos, tanto para Android quanto para iOS. Então, fornecemos também essa vantagem. O HCAPTCHA está implementado em mais de 27 linguagens de programação. Então, temos exemplos na documentação ali a rodo, se vocês precisarem, temos lá. Temos APIs de relatórios avançados, então se vocês quiserem saber mais informações de uma certa sessão específica, a gente pode mandar, vocês podem mandar o wiki da sessão e a gente vai mandar um relatório completo de todas as informações que a gente tem sobre essa sessão, para vocês tirarem qualquer dúvida e, a partir da inteligência local do negócio, criarem suas próprias, né, modificarem o comportamento do usuário. Temos análise em tempo real, ou seja, temos um time de segurança interno que é altamente treinado nos nossos sinais, que entende profundamente qual que pode ser falsificado, qual que não pode ser falsificado, quais em conjunto fazem sentido, quais são redundantes entre si, e dessa forma pode fazer o tagueamento desse tráfego como bot ou não, e o ajuste do score. Essas regras também estão disponíveis para vocês na nossa dashboard. Então, você pode fazer o login na nossa dashboard, fazer diversas queries lá, né, procurar por certos sinais, detectar sessões que são anômalas para vocês e criar regras a partir disso. Com essas regras, você pode subir ou diminuir o score do bot, você pode bloquear ele completamente ou fazer um whitelist, em caso de pentest, e pode também forçar o desafio visual, mesmo que esteja no modo passivo. Ou seja, o CAPTCHA é passivo para todo mundo, mas para aquela sessão específica que você viu que tem um risco maior de bot, você consegue forçar o desafio visual. Alguns estudos de caso. Né? A Globo é uma grande cliente nossa e que tem um tráfego muito específico. Né? Durante a maioria do ano, eles têm um login ali normal, no qual eles usam a gente, mas tem o grande Big Brother Brasil, né? Que é um canhão de mídia, né? E que alguns anos atrás teve 3 milhões de acessos por minuto. Né, que a gente lidou utilizando a nossa verificação instantânea, foram centenas de milhões de acessos por dia. Então, o nosso sistema tem uma escalabilidade muito boa e consegue lidar com esses enormes picos de acesso.
O Shopify é uma plataforma de lojas, tem 1,7 milhões de clientes, está presente em 175 países, por isso tem um tráfego extremamente diverso. E mesmo assim, e também tem a grande possibilidade de fazer vendas flash, né? Que são vendas que, como por exemplo, um sneaker novo que está saindo aí, um tênis novo, super hypado na moda, está todo mundo doido para comprar o sneaker, a gente tem um modelo de machine learning que vai diminuir a velocidade do acesso dos bots, né? Que muita gente que tenta revender esse tipo de produto de alto valor tenta utilizar bots para fazer compras e zerar o estoque e conseguir revender depois por um preço muito maior. A gente consegue segurar esses bots e deixar as pessoas que realmente vão comprar, os usuários legítimos que querem realmente comprar aquele produto, ter acesso ao produto, né? E o Shopify usa aquele caso que eu mencionei, da pergunta específica, né? Principalmente para os sneakers. A galera dos sneakers, dos tênis customizados, eles entendem muito sobre esse tema, eles se envolvem muito nessa cultura. Então, a gente consegue fazer um captcha, por exemplo, perguntando qual é o designer daquele sapato, que um bot vai ter que pesquisar no Google para conseguir ter a resposta, mas um usuário que está realmente interessado em comprar aquele produto vai saber instantaneamente. E dizem que uma imagem fala por 1000 palavras e dados também falam 1000 palavras, né? Isso aqui é um report da Black Friday passada, né, dos nossos clientes. Nós temos clientes aí grandes, né, que fazem grande parte do seu lucro anual na Black Friday. Então, é um período de pico para muita gente aqui e para a gente também, né? E 21% da ameaça confirmada veio de grupos da China. A China tem sido um grande expoente dos ciberataques, dos ataques virtuais, e se confirmou nessa última Black Friday. Só que, dessas 21%, 47% da atividade de risco confirmada veio de IPs americanos. Então, a gente tem pessoas da China utilizando IPs americanos, porque sabem que grande parte das empresas utilizam regras simples. Então, o IP americano é, inclusive, um IP premium dentro do ataque de cibersegurança. Ele ia ter um custo maior para as pessoas que querem fazer ataques, exatamente porque tem muitos sistemas que, a partir do momento que eles veem o IP americano, já deixam passar direto, né? E a gente teve também uma média de 1,95 requests por IP em atividade de ataque. Ou seja, se você bloquear um IP, você não está fazendo nem cosquinha no atacante, porque ele não sequer faz 2 requests por IP. Então, são grandíssimos botnets que estão fazendo esse tipo de ataque, e, por isso, é importante que tenha uma solução mais complexa e mais completa, que faça uma análise de todos esses sinais, de forma que possa compreender realmente qual é o tráfego que está sendo legítimo e qual está sendo o tráfego que é bot. Aqui tem um QR Code, que dá acesso ao nosso blog, tem vários outros artigos lá, falando sobre cachorros que sorriem, tem os estudos de casos do Shopify, estudos de casos da Globo, tem mais detalhes sobre isso tudo. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Convido vocês a visitar nosso stand, aqui do lado, do HCaptcha. Se quiserem conversar mais com a gente sobre o que a gente faz, sobre como é que a gente faz, entenderem mais das nossas features. Temos sinais de anomalia, sinais de dispositivo, temos várias features de tokens de similaridade entre sessões, várias features que podem encaixar no caso de uso de cada um de vocês. Então, seria um prazer ter a visita de vocês. Muito obrigado, tchau, tchau.